Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais famosas do nosso tempo. Aquela tensão entre ciência e fé. A ideia de que elas são basicamente inimigas mortais. Mas será que essa é a história toda? Vamos descobrir isso juntos. Pois é, a narrativa que a gente mais ouve por aí é que sim, elas são. Que para abraçar a ciência, você tem que deixar a fé de lado. E para manter a fé, você meio que tem que fechar os olhos para a ciência. Essa percepção acaba criando um conflito que muita gente sente na pele, de verdade. E olha, essa citação aqui captura essa ansiedade perfeitamente. Aquele sentimento, aquele medo real de que uma nova descoberta científica possa, de alguma forma, abalar os alicerces da sua fé. É um medo que muitas vezes impede que a conversa sequer comece. Mas vamos fazer o seguinte: vamos abordar isso de um jeito um pouco diferente. Em vez de focar nesse conflito de hoje, vamos voltar no tempo. Vamos dar uma olhada nos próprios fundadores da ciência moderna. E é aqui que a coisa fica interessante. E se essa guerra toda for, na verdade, um grande mal-entendido dos nossos tempos? E se para os pioneiros, os caras que construíram as bases de tudo que a gente sabe hoje, a fé não era um obstáculo, mas sim o combustível que movia a busca deles pela verdade? Então, vamos conhecer alguns desses nomes. São figuras que literalmente definiram a física, a astronomia, a biologia e que por acaso compartilhavam uma fé muito profunda. Vamos ver como eles enxergavam o mundo. Nossa jornada começa lá em cima, olhando para o céu, com aqueles que ousaram mapear o cosmos e entender as leis que governam o nosso universo. E que lugar melhor para começar do que com o homem que é praticamente sinônimo da revolução científica, certo? Isaac Newton. A gente vê aqui as contribuições dele, que são monumentais. Leis da gravitação, cálculo, mas reparem bem na confissão religiosa dele. Um teísta e um estudioso dedicado da Bíblia. Para o Newton, essas duas coisas não eram mundos separados. E essa frase dele resume tudo. Ele olhava para a ordem do universo, para essa dança perfeita dos planetas, e ele não via acaso. Ele via um design, sabe? A assinatura de um criador inteligente. E claro, o caminho para o Newton foi em grande parte preparado por Johannes Kepler, o homem que descobriu como os planetas realmente se movem. Foi ele que nos deu as leis do movimento planetário, mudando a astronomia para sempre. E a motivação dele? Sua fé luterana devota. Ele realmente acreditava que o universo era um reflexo da perfeição de Deus. Isso aqui ilustra o ponto de vista dele de forma brilhante. Para Kepler, fazer ciência, estudar as estrelas, era uma forma de adoração. Era como uma tentativa humilde de entender a mente do próprio Criador. Avançando alguns séculos, a gente encontra James Clerk Maxwell. Ele foi o cara que unificou as forças da eletricidade, do magnetismo e da luz, basicamente abrindo caminho para quase toda a tecnologia moderna que usamos hoje. A teoria do eletromagnetismo dele é um dos pilares da física. E o pilar da vida dele era a sua fé presbiteriana. Maxwell simplesmente não via uma separação entre o livro da natureza e o livro das Escrituras. Ele acreditava que a verdade é uma só. Se Deus é o autor dos dois, da natureza e da Bíblia, então, no fim das contas, eles não podiam se contradizer. A harmonia era inevitável. E agora, um dos exemplos mais surpreendentes, já no século XX. Georges Lemaitre, o homem que propôs a ideia de que o universo teve um começo. É isso mesmo que você está vendo. A teoria do Big Bang, a ideia de um átomo primordial que deu origem a tudo que existe, foi proposta por um padre católico. Lemaitre era um cosmólogo de ponta e, ao mesmo tempo, um homem de fé. E a abordagem dele era de uma simplicidade genial. Para ele, ciência e religião não eram caminhos opostos, mas sim duas estradas diferentes que levavam ao mesmo destino, a verdade. E ele simplesmente decidiu caminhar pelas duas. Ok, agora vamos deixar o cosmos um pouco de lado e voltar para a Terra, para explorar os segredos dos nossos oceanos e o mundo invisível dos micróbios. Conheçam Matthew F. Maury, conhecido como o pai da oceanografia moderna, um homem cuja carreira científica foi, acredite se quiser, impulsionada por uma passagem da Bíblia. A história é que Maury leu no Salmo 8 sobre as veredas dos mares e pensou: espera aí, se a Bíblia fala sobre esses caminhos, eles devem existir. E ele dedicou a vida dele a encontrá-los, mapeando as correntes oceânicas e revolucionando a navegação. A fé literalmente guiou a ciência dele. E por fim, um nome que todo mundo conhece, seja pelo leite que a gente bebe ou pelas vacinas que nos protegem: Louis Pasteur. As descobertas dele em microbiologia, como a pasteurização, salvaram incontáveis vidas.
E durante toda essa jornada científica, Pasteur foi um católico devoto. Para o Pasteur, não havia dúvida. A ciência não o afastava de Deus. Muito pelo contrário. Cada nova descoberta, cada vislumbre do funcionamento do mundo microscópico só aprofundava sua admiração e a sua fé na obra do Criador. Então, o que a gente pode aprender com todos esses gigantes? Qual é o fio condutor que une Newton, Kepler, Pasteur e todos os outros? A premissa fundamental é basicamente esta. A fé deles num Deus que é racional e ordeiro deu a eles a confiança de que o universo também seria racional e ordeiro. Se o universo foi feito por uma mente, então ele pode ser compreendido pelas nossas mentes. Essa ideia foi a base filosófica que tornou a ciência moderna possível. E este é o ponto principal que a gente tem que guardar. Para esses pioneiros, investigar o mundo não era desafiar a Deus. Era o exato oposto. Era uma forma de adoração, uma maneira de explorar e se maravilhar com a engenhosidade, a beleza e a complexidade da sua criação. Isso tudo nos leva à questão final. Se as mesmas pessoas que construíram as fundações da nossa ciência viram uma harmonia profunda entre a sua pesquisa e a sua fé, o que aconteceu com a gente? Como foi que perdemos essa perspectiva? E o mais importante, como é que a gente pode resgatar esse diálogo hoje? Fica aí a reflexão.